Olá, pessoal! As quatro divisões da filosofia são a psicologia, a lógica, a moral e a metafísica ou ontologia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo, tá bom? Se você é novo e não se inscreveu ainda no canal, eu faço esse convite a você. Se inscreva no canal para que, você possa continuar recebendo mais vídeos como este. E também, se você já é inscrito, deixa o seu like, eu vou ficar muito contente, eu vou perceber que realmente está sendo um conteúdo útil, um conteúdo valioso para vocês, tá bom? E pessoal, como eu já tenho dito para vocês, uma coisa que é extremamente importante quando nós queremos estudar a disciplina, qualquer disciplina que seja, não só a filosofia, tá? Mas principalmente a filosofia, nós temos que, primeiramente, nos atermos a questão do que aquela disciplina trata. Como nós já conversamos lá no primeiro vídeo do canal, o que é filosofia, nós já discutimos a respeito do que seja a filosofia. E lá vai ter todo um desenrolamento, né? E lá vai ter todo, né, uma explicação para explicar para vocês o que significa isso, que só assim, com a definição, nós podemos dar o próximo passo, que é, entendendo o que ela significa, tem que entender de que ponto e de que perspectiva essa disciplina é dividida. Compreende isso? E é muito importante. Parece que é bobagem a gente falar isso. Você, nossa, mas não importa tanto, né? A gente saber o motivo que leva à divisão de cada uma dessas disciplinas, mas na verdade não, pessoal. A gente tem que saber por que que a gente tem que considerar e saber o motivo pelo qual essas disciplinas aqui foram divididas. Por quê? Porque se a gente não souber, a gente não vai entender exatamente do que cada uma dessas disciplinas aqui fala, compreende? Ou se entendermos, vai ser uma compreensão muito mais difícil, muito mais obscura. Tudo que nós queremos aqui é entender da melhor maneira possível. Então, nós temos que entender com que base, qual é essa base da divisão da filosofia, por que que ela é dividida dessa maneira. E aqui é sobre exatamente isso que nós falaremos aqui neste vídeo, por isso é muito importante esse vídeo, tá bom? Nós falaremos sobre como se dá a divisão de cada uma dessas disciplinas. Não falaremos, eu não vou me ater ao que significa cada uma delas, mas eu vou aqui falar sobre como se dá o processo de cada uma dessas divisões da filosofia, tá bom? Então, pessoal, toda ciência ela visa reduzir. Opa, peraí. A variedade das consequências, a simplicidade do princípio, a multiplicidade dos fenômenos, a unidade da causa e lei. O que significa isso, pessoal? Vocês lembram lá do conceito de ciência, não é? Lá do primeiro vídeo que eu expliquei, filosofia, o segundo, né, que tem alguns degraus da filosofia, que o primeiro é um saber mais simples, o segundo é um saber pelas causas, que é exatamente disso que estamos falando aqui, essa ciência, nesse segundo nível, de que é você saber a causa das coisas, o motivo, o que motivou aquela coisa a acontecer. Claro, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, aquela explicação lá é uma explicação um pouco mais grosseira, não é exatamente isso, mas eu tento aqui neste canal passar de maneira muito mais simples. Eu quero que vocês entendam da maneira mais simples possível, então eu não quero ficar usando termos muito difíceis e deixar uma explicação muito pesada, porque eu sei o tanto que é difícil estudar isso aqui e tanto que é difícil entender. Então, o que acontece? A ciência, dentro desse sentido aqui, é a ciência que busca pegar todas as causas de todas as coisas e reduzir ela. A causa não, perdão, pessoal. A ciência que ela visa reduzir a variedade de consequências e fenômenos à unidade da causa e lei, ou seja, reduzir ela à sua causa primeira. Não é isto que faz a ciência? Exatamente isso, é o conhecimento pelas causas. É um conhecimento mais refinado, como eu falei lá no primeiro vídeo. Então, o que significa, ao que se refere, porque é isso que precisa ficar claro na cabeça de vocês, para que vocês não fiquem repetindo termos bonitos por aí. Você tem que saber exatamente o que é esse termo, tá?
O que significa essa variedade das consequências? O que significa essa multiplicidade dos fenômenos? Ao que exatamente se refere? O que estamos nos referindo aqui nesse vídeo? Nós estamos nos referindo, pessoal, à realidade. E a realidade eu vou fazer exatamente o percurso, o caminho pelo qual a gente, né, pelo qual nós poderemos abstrair e entender como é que funciona essa questão da causa, que é aquilo que a ciência estuda, tá bom? Agora pensa comigo, pessoal. Se você for sair aí na sua casa, se você for dar uma volta aí no seu bairro, muito provavelmente você vai encontrar outras casas residenciais como a sua. Talvez, dependendo de onde você more, algum galpão, ou talvez também algum supermercado, algum hospital, alguma UPA, não sei. Talvez também você, de modo muito aleatório, você encontre algum relógio digital por aí, marcador de horas. Talvez também você encontre, muito provavelmente, né, nas pistas, um automóvel, uma bicicleta. Também, se você for num parque da cidade, um, um parque infantil, um parquinho, você muito provavelmente você vai encontrar pessoas lá, mães, crianças. Talvez também você encontre num jardim, por exemplo, num parque da cidade, um cachorro, qualquer tipo de animal que nós temos o costume de nos depararmos na nossa vida corriqueira, na nossa vida cotidiana. Também talvez se você decide num dia qualquer e aleatório explorar o mar, fala: "Nossa, que vontade de explorar o mar, vou viajar e vou entrar dentro do mar e vou explorar". E lá talvez você descubra que exista você se depare com uma baleia, talvez, com um tubarão, ou talvez se você vai no zoológico com os seus filhos, talvez você encontre uma zebra, um hipopótamo, uma onça, quem sabe. Mas se você decide: "Ah, acho que eu vou passear na Chapada dos Veadeiros", por exemplo, talvez você encontre tipos específicos de vegetação que chamam a atenção, de um tipo específico de solo, um tipo específico de clima, de temperatura. E talvez se você seja um estudante, talvez de física, vamos supor aqui, talvez você vai estudar a lei da termodinâmica, a lei da atração, da repulsão, a lei do movimento, como funcionam todas essas coisas. E você talvez olhe pra mim e pergunte: "Nossa, mas por que que você tá falando desse tanto de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra?". Na realidade tem, pessoal. Quando a gente fala de realidade, é exatamente isso, é a sua realidade, é a sua vida. Isso que acontece, que passa por você o tempo inteiro, todas essas coisas que acontecem do lado de fora, movimento o tempo inteiro. Pensa comigo, é louça pra lavar, criança pra trocar, né, se vocês são pais, né, eu sou mãe. E são uma agenda lotada, cheia de coisas para fazer e um tanto de coisa. Pensa nessas todas essas coisas, que a realidade sua mesmo, particular e pessoal, é intransferível. É exatamente disso que estamos falando. Pense, assim, você olha e pensa: "Nossa, mas isso não tem nada a ver com isso". Claro que tem. O trabalho aqui do filósofo, do sábio, é pegar exatamente todas as coisas que eu falei, todas as coisas, e tentar tirar aquilo que é particular, aquilo que é muito empírico, aquilo que é muito objetivo do seu dia a dia, e tentar transferir isso para ideias mais gerais. E talvez com essas ideias mais gerais nós consigamos entender a ideia de causa e lei. E é aí que nós estamos falando da ciência. Então, quando nós falamos da variedade de consequências e multiplicidade dos fenômenos, nós estamos nos referindo a isso, que é o trabalho da ciência, tá bom? Então esse é o primeiro passo para vocês entenderem exatamente do que a gente está falando. E primeiramente aqui, né, antes que venha algum paladino da ciência moderna falar qualquer coisa nos comentários, aqui nós estamos falando, como eu falei, né, vá lá no primeiro vídeo, não é essa ciência experimental de laboratório que o pessoal usa hoje em dia. Ai, com várias questões e tal, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um assunto muito específico aqui, um termo muito específico, ciência no sentido de encontrarmos, de estudar a causa, de se estudar a causa dos fenômenos que acontecem, que é o trabalho do filósofo. O filósofo precisa pegar todas as coisas que acontecem e tentar entender a causa de todas as coisas, e é mais ou menos isso que estamos tentando fazer aqui. Claro que não conseguiremos perfeitamente, né? Vai ficar, muito provavelmente, vai ficar
bem truncado e minha explicação talvez não seja tão maravilhosa assim, né, mas estou tentando passar para vocês mais ou menos esse processo de como se dá essa divisão da lógica. E pessoal, todo esse trabalho que se tem, de você entender toda essa variedade de coisas da sua vida que acontece e tentar entender da onde vem o fundamento de tudo isso, aquilo que está meio escondido, meio oculto, quem é que está fazendo isso? Quem é que realiza esse trabalho de redução da variedade de consequências à simplicidade do princípio? Que princípio é esse? A unidade da causa e lei. Que causa é essa? Quem é que faz isso? Quem é que se pergunta isso? Porque tem alguém fazendo isso. A ciência, pessoal, a ciência como um todo, em geral, ela não é feita, ela não é um ente que possui substância, não é uma pessoa com pernas que vai por aí e que tem direitos, tem deveres e decidem coisas. Não, pelo amor de Deus. A ciência, quem produz a ciência, olha só, quem produz a ciência é o homem. Então, o homem que é sujeito e agente desta ciência. Ou seja, o homem faz a ciência e o homem também sofre as ações desta mesma ciência. Por que o homem sofre as ações desta mesma ciência? Porque, se você perceber, as leis, por exemplo, da física, todos os seres humanos estão fadados a leis da física. Todos os seres humanos estão fadados às leis biológicas. Então, nós também sofremos essas leis também, da mesma maneira que o homem é sujeito. Porque o homem é sujeito, é só ele que consegue fazer essa redução de variedade de coisas que acontecem à unidade da causa, do primeiro princípio, de estudar o fundamento de todas as coisas. É o homem que é quem generaliza as coisas, quem abstrai, que tira os acidentais, as coisas mais básica, que nem eu falei para vocês, coisas mais objetivas, mais óbvias e dadas, empíricas aqui, é o homem que abstrai, tira as partes mais importantes e mais gerais e consegue separar isso e abstrair. É o homem que faz isso e constrói isso com base em ideias gerais, em conceitos gerais. É somente o homem que faz isso. Os animais não fazem isso. Então, o homem é, assim, o sujeito e agente da própria ciência, tá bom? Olha só, a importância de saber o que é o homem, suas capacidades e limitações. Ou seja, se o homem, pessoal, ele é sujeito e agente dessa própria ciência, é ele que precisa também ser também um objeto de estudo. Olha só. Ou seja, se você perceber bem aqui, você vai perceber uma coisa, poxa, nós também precisaremos, para descobrir todas as coisas aqui, pessoal, para descobrirmos a causa e toda essa coisa aqui que a gente está vendo aqui, da causa e lei, a simplicidade do princípio, tudo isso, para que nós consigamos fazer isso, dar esse passo, esse processo, nós precisamos primeiramente saber o que é o homem, como é que o homem funciona. Porque, se você não saber a diferença que tem entre a mente, por exemplo, porque tem muita gente que fala isso, né? Mente, será que existe realmente só mente, consciência? Será que existe um mundo fora de mim? Será que realmente tudo isso que eu vejo, que eu sinto, será que não são apenas impressões? E até onde eu posso saber? Todos os níveis de conhecimento, tudo isso, pessoal, precisa ser estudado e precisa ser definido, colocar ali, deixar muito bem claro, deixar muito bem explicado, definido, para que nós possamos dar esse passo em direção ao conhecimento humano. Então, nós precisamos saber exatamente o que acontece com o homem, não exatamente, literalmente falando, tá bom? Mas nós precisamos entender melhor como o homem funciona. E aqui é a psicologia, o primeiro ramo da psicologia, né? O primeiro ramo da filosofia, que é a psicologia. Nós precisamos saber como o homem funciona, é o estudo da alma humana e seus fenômenos. Tudo que acontece no homem é essa disciplina aqui da psicologia que vai estudar. E, pessoal, essa psicologia aqui, primeiramente, né? Antes que venha, né, alguém comentar, ah, psicologia não pode falar, que não dá aula. Que não... Como eu falei, a psicologia aqui não é a psicologia de faculdade, não é a psicologia clínica de laboratório, não é a psicologia moderna, tá bom? Aqui é a psicologia no sentido clássico, é a psicologia especulativa, tá bom? Esse é o primeiro ponto que nós temos que deixar muito claro, tá? Então, depois de nós
sabermos o que é o homem, como o homem funciona, todas as suas capacidades, as suas limitações também, e essa barreira, até onde vai essa barreira, por exemplo, pessoal, até onde vai essa barreira, por exemplo, da linguagem com a realidade? Será que a linguagem molda a realidade? Será que é a realidade é que molda a linguagem? Como funciona tudo isso? Quem vai estudar isso aí, sobre o mundo depois de nós, digamos assim, que é esse mundo exterior que eu estava explicando um pouco antes aí, que eu falei para você, né? Você sair, deparar com várias coisas, é que esse mundo mais exterior que nós, né, estudaremos aqui. Nós temos que entender como funciona isso aqui. Ou seja, como faz, pessoal, para alcançar os como alcançar o conhecimento pelas causas e princípios, através do método adaptado à natureza do seu objeto. Ou seja, pessoal, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. É porque eu realmente perdi o nó da meada, mas o que eu estava dizendo aqui é essa adaptação que eu falei, voltando àquela questão da sua experiência, né, pessoal, aí, intransferível, empírica, de você sair, lidar com as coisas externas, né? Como nós podemos conciliar isso aí com esse segundo passo, que é o mundo exterior, estudo, né, como tá aqui embaixo aqui, da lógica. A primeira coisa é você entender, claro que a lógica não é isso, tá? Eu estou explicando aqui para vocês, pessoal, o processo que se dá para entendermos o que a lógica estuda, tá bom? Esse vídeo aqui, quando eu falei para vocês, tá? Antes que surja alguém aí já entendendo errado. Esse vídeo aqui é para explicar para vocês como se dá o processo desse conhecimento. Estou aqui explicando o processo que se dá, que fica muito claro. Então, é um pouco mais chato, é um pouco mais complexo. E eu tô fazendo, assim, um grande esforço para não devagar muito. É uma tarefa um pouco difícil, um pouco árdua, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, tá bom? Ou seja, essa ligação que tem da sua experiência com essa, olha só, estuda as operações intelectuais que diretamente dizem a respeito do, olha só, a respeito do conhecimento da verdade a respeito de algo. E, pessoal, conhecimento da verdade a respeito de algo é toda essa realidade que nos cerca. Nós precisamos, olha só, nós precisamos entender, moldar nossa mente, entender como cada uma dessas coisas são conhecíveis. Cada uma dessas coisas, olha só, pessoal, cada uma dessas coisas que estão fora de nós, que é a realidade, elas têm um jeito diferente, um jeito próprio de ser estudado. Não tem como, né? Olha só, essa questão do método. Você precisa ter um método específico para cada uma dessas coisas que te cerca. Se você for, por exemplo, estudar a física, que eu falei, que é o exemplo mais concreto disso aí, e talvez fique muito claro nessa explicação da física, você vai ver que tem um jeito de estudar a física, um jeito diferente de se estudar, por exemplo, a biologia. Mas também, se você for ver também, na sua vida mais particular aí, na sua realidade, existe todo um jeito, pessoal, que eu quero dizer que existe todo um jeito, pessoal, de conhecermos as coisas. As coisas que estão ao nosso redor, elas nos dão a possibilidade de conhecê-las. Só que nós precisamos entender como essa coisa ela é conhecida. Nós precisamos do passo a passo. Nós precisamos entender que há certas coisas na realidade que elas exigem um jeito, compreende isso? Um jeito, uma moldura, um molde que precisa ser colocado para que nós possamos conhecer aquela coisa de fato. O exemplo disso aí é a coisa mais simples, que eu falei, a disciplina da física, por exemplo, a disciplina da biologia, que ficaria muito claro. Mas, como eu falei também, na sua própria realidade, você precisa conhecer como se faz um arroz, porque se você não saber como faz um arroz e você quiser fazer da sua cabeça, porque, né, essa questão assim, ai, porque sou eu que defino a realidade, eu é que quero que seja assim, né, o que vai acontecer é você não vai conseguir fazer um arroz, porque um arroz tem um jeito de fazer, tem um método, digamos assim, de modo muito impróprio, né? Existe um método de fazer um arroz. Existe também um método de fazer, um exemplo também, de novo, da vida corriqueira, né? De você fazer o seu bebê dormir. Também existe um método. E muito provavelmente você aí que é mãe, você tem todo um jeitinho de fazer. Você tem um filho pequeno, né? Que eu tenho um filho pequeno, sei como é a experiência.
A gente tem todo um jeitinho de fazer. Você também tem todo um jeitinho de limpar a sua casa, você também tem todo um jeito, por exemplo, de lidar com as pessoas lá no seu trabalho. Basicamente, pessoal, eu tô falando de modo muito simples, de um modo muito claro, para que vocês entendam do que está sendo explicado aqui, do que estamos falando. E o que eu estou falando é exatamente isso, que para todas as coisas fora de nós existe um método para ser estudado. Todas as coisas que estão fora de mim, existe um jeito especial de conhecer. Elas exigem isso de nós. E é disso que estamos falando, é um método adaptado à natureza do objeto. É exatamente isso que eu estou falando. Estuda as operações intelectuais que diretamente dizem a respeito do conhecimento da verdade a respeito de algo. Exatamente o que eu resumi. É isso, e fecha. A lógica é isso. Só que dentro da lógica vai ter duas maneiras de se dar isso aqui. A primeira, né, a lógica formal e a lógica material. Quando nesse ponto aqui, nesse exemplo que eu estava dando, eu estava me referindo muito mais à lógica formal, material, que é muito mais fácil de ser entendida, muito mais fácil de ser compreendida. Só que existe essa certa união, pessoal, digamos assim, é difícil, porque eu não consigo desenhar para vocês aqui. Mas se vocês acharem que é necessário, talvez eu faça para vocês, tá? Existe uma certa união e certa adaptação entre a nossa compreensão e a realidade das coisas. Então, a primeira coisa é que nós temos que entender como funciona a nossa maneira de entender a realidade. Como nós entendemos essa realidade e como essa realidade fora de nós já entendemos como o nosso pensamento funciona, que existe uma certa maneira correta de pensar e não de pensamentos enquanto os fenômenos da alma humana, esses pensamentos soltos e vagos, mas eu falo de pensamentos quando você de raciocínio de maneira mais, objetiva, dizendo, raciocínio é o quê? Quando você quer colocar ali uma certa forma, um certo jeito de conhecer a verdade de algo. Então, existe uma forma que a nossa mente raciocina para encontrar a verdade das coisas. E essa forma aqui, que combina vários elementos para aplicarmos do lado de fora na realidade das coisas, é chamada de lógica formal. E a lógica material é exatamente o que eu falei para vocês. As coisas têm um método, têm todo um jeito para ser conhecido. Como eu falei, esse exemplo, pessoal, que a gente dá, ah, agora nós podemos subir um pouquinho mais o nível para explicar sobre essa questão da lógica formal e material. Olha só, agora que você sabe do exemplo mais corriqueiro que tem na sua realidade das coisas aí, agora você vai poder entender melhor que quando nós falamos de lógica material, nós queremos nos referir que para tudo que queremos conhecer, para tudo que se é estudado, exige um método, existe um jeito de ser estudado, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Sem isso aqui a gente não vai, como eu falei, esse exemplo, biologia, física, essa coisa toda. Sem isso aqui a gente não vai conseguir entender. É indispensável, e não só a questão da lógica material, como a lógica formal. Se você não souber como funciona o raciocínio humano, você vai cair em vários tipos de erros lógicos, tá bom? Porque é extremamente importante. Então, a lógica é uma disciplina também da filosofia. Existe uma série de estudos, uma série de debates que vai se dar em torno disso aqui. Mas só de você saber como é o processo, como se dá mais ou menos isso aqui, tirando do pessoal o pontapé inicial da sua realidade, das coisas aí que você tá vendo, talvez, eu não sei, vocês que vão dizer, tá bom? Talvez eu tô aqui alucinando aqui total, mas eu espero que não. Talvez fique muito mais claro para vocês aí a explicação de todas as coisas que eu tenho dito, tá bom? E aqui nós iremos falar, a terceira parte, nós iremos falar sobre a moral, sobre, olha só, depois de conhecer o que é o homem, as ciências e suas leis, o que se deve fazer com este saber? Se você parar para pensar bem, pessoal, quando você compreende
a lógica formal, a lógica material, e você sabe a divisão de tudo, você pegou uma disciplina ali, vamos supor, a ciência da física e estudou muito e se aprimorou, e você depois conheceu todas as ciências que existem, né, na realidade das coisas e a lei e a causa de todas essas coisas, e você olha para isso, você contempla e você olha para o homem também e fala: "Nossa, agora também eu tenho conhecimento, tenho a ciência de como funciona o homem, e agora o que me resta? O que fazer?" Olha só, pessoal, vai surgir uma pergunta: o que fazer com este saber? Porque o conhecimento, a ciência a respeito de todas as coisas que me cercam, inclusive de mim mesma, não me dá não me dá sequer uma pista, uma palavra do que fazer com todo esse conhecimento. E é disso aqui que a moral vai estudar, tá bom? Todo esse conhecimento. E aqui, obviamente, vai brotar de controvérsia em relação a isso aqui, porque realmente a ciência moral, ou como alguns dizem, né, ética, eu chamo de moral porque a maioria dos estudiosos, a maioria dos filósofos, principalmente de educação clássica, todos eles chamam de moral e eu irei chamar de moral também, tá bom? E ciência e ética, no final, pessoal, é a mesmíssima coisa, tá bom? É a mesmíssima coisa, não tem diferença nenhuma. Você pode dar falar assim, sabe, mas no final é a mesma coisa, é falar sobre as ações humanas, tá bom? Olha só, o conceito. A ciência da ação humana, é o que eu falei. A arte de aplicar os seus princípios corretamente a diversas situações da vida. E aqui, pessoal, tem um ponto, peraí, para vocês colocar aqui. E aqui tem um ponto extremamente importante que a gente às vezes esquece, falar a respeito da questão de bem e mal. Quando a gente está falando sobre moral, no final das contas, nós estamos falando a respeito de moral. E, no final das contas, muita gente vai poder falar assim: "Nossa, mas como assim a realidade não diz pra gente o que é bom e o que é mal?" E essa coisa toda, você bom, é só olha só, isso é relativo, isso é uma bobagem tremenda a ser estudada. Moral, qualquer coisa que podem dizer, quaisquer objeções que existam a respeito do assunto. "Ai, não existe ideia conceito de bem e mal, a verdade, a maldade são coisas relativas." Mas como eu falei pra vocês, a primeira coisa é, eu gosto de ir bem na sua experiência pessoal, que é a coisa mais evidente que tem. E aí não tem como ninguém negar. Se você, como eu falei lá no primeiro vídeo, se você percebe que existe um grande amigo, ou uma namorada, ou um namorado, seja lá quem for, que fez uma grande sacanagem com você. Uma pessoa infiel, que te traiu, falou mal de você pelas costas, e detonou você pra um monte de gente, e fez sua caveira, por exemplo, ou algum namorado, alguma namorada, seja lá o que for, te traiu, por exemplo. Você imediatamente, ao saber do fato, a ter ciência deste desse acontecimento, você vai imediatamente, né, muito provavelmente 99,9% das pessoas sentir uma sensação de uma tremenda injustiça. Você vai se revoltar, vai se sentir indignado, por quê? Porque você percebe que um mal foi acometido a você, e seja lá qual ideia você tiver de mal e de bem. Aqui nesse ponto, quando a gente vai falar de esse primeiro nível de bem e mal, né, a gente vai muito provavelmente, eu pretendo entrar mais a fundo a respeito desse tema de bem e mal, tá? Mas que aí vai definir a definição do que realmente é bem e mal. Mas aqui, de qualquer modo, as pessoas dentro delas, dentro de nós, seres humanos, nós temos sim a ideia de bem e mal. E nós sabemos muito bem quando alguém é injusto conosco e quando alguém é generoso, é bondoso, faz o bem conosco. Nós sabemos muito bem. Isso, gente, é uma é uma coisa tão óbvia e tão inata dentro da gente, é um negócio escrito no nosso coração, e a gente percebe essas questões, claro, de acordo com várias épocas da humanidade, dessa coisa toda, essas ideias, esses conceitos, essa definição, o sentido que se dá a bem e mal, elas relativizam, é verdade, óbvio. Mas todos nós temos a ideia de bem e mal. Esse é o primeiro ponto. E essa ideia de bem e mal, nós não encontramos na natureza. Se você é uma pessoa que
comete uma injustiça com alguém, por exemplo, não existe um código na natureza humana, né, na nossa realidade exterior a nós, na natureza humana que eu falo não, desculpa aí, na natureza, na realidade bruta e concreta das coisas, não existe nenhuma pista que diga assim para você: "Olha, não seja infiel com a sua esposa, não seja infiel com o seu amigo. Olha, não pegue", vamos supor que, por exemplo, não pegue uma coisa de uma outra pessoa sem que ela saiba, porque isso é errado, isso é feio. Pague Pague as pessoas corretamente, todas essas coisas. Por exemplo, não existe na natureza, não existe nada, nenhuma dessas ciências, todo esse conhecimento que a gente tem, todo esse conhecimento, toda essa ciência que nós temos a respeito do homem e da realidade de todas as coisas, nenhuma delas nos dá essa pista do que é ser bom e do que é ser mal. Por isso aqui nós temos uma disciplina separada somente para estudarmos a ideia de moral, a disciplina da moral. Tá bom? E a última parte que nós estudaremos também a respeito, né, depois de saber de todas as coisas, de saber qual é a conduta humana, o que é bom, o que é desejável, o que é a ideia de bem, qual a definição de bem e de mal, nós iremos falar a respeito a origem, destino e natureza dos homens e de toda a criação, de todas as coisas que nos cercam. Qual a origem, destino da natureza e criação de todas as coisas da criação. Então, pessoal, nós chamamos de metafísica, que vai estudar todas essas coisas aqui. Vou explicar um pouquinho para vocês a respeito. A ciência que estuda o fundamento da existência, o ser enquanto tal e seus primeiros princípios. Daquilo lá em cima que nós falamos, da variedade, né? Da simplicidade do princípio, a unidade da causa-lei. Em suma, ou melhor dizendo, em última análise, em último ponto de vista que nós podemos colocar assim, na cereja do bolo, nós falamos de ciência enquanto metafísica, que é o que dá e constitui o fundamento de todas as coisas, de toda a realidade que existe. Ou seja, pessoal, vamos falar assim, olha, existe a realidade que nos cerca, como eu falei para você, já expliquei, e nós vemos e nós percebemos que por trás de todas as coisas nós conseguimos tirar a percepção de que talvez exista uma singela aparência nessas coisas. Porque se você consegue, vamos supor aqui, você tem a ideia, você percebe, estudou toda a ciência ali, você percebe assim, poxa, né? Consegui abstrair aqui a ideia de casa, de galpão, consegui formar um silogismo, um argumento muito bonito, e de todas essas coisas. E você tem toda essa constituição das ciências, por exemplo, que é uma coisa muito bela. Você precisa olhar para tudo isso e você pensar assim, poxa, o que dá parâmetro para apoiar todo o conhecimento humano? Ou seja, pessoal, vamos falar assim, tá? Tentando encontrar a melhor forma de falar isso de maneira muito clara. O que dá fundamento para, para falarmos a respeito do conhecimento humano, que é isso que se fala da filosofia. Quando fala filosofia, pessoal, é conhecimento humano, tá? O que fundamenta tudo isso é a metafísica. É simples, é a metafísica. O conhecimento de tudo, o fundamento de tudo que dá as condições para que a realidade, enquanto tal, exista, e a realidade como um todo, eu não estou falando só da sua realidade, a realidade de tudo. Você lembra lá na escola, quando houve aqueles debates, muito provavelmente se você deve ter visto esses debates a respeito de existência de Deus, todas essas coisas. Quando nós entramos nessa área cinzenta, um pouco mais difícil e abstrativa demais, nós estamos falando da metafísica, que é o quê? Falarmos de coisas que fogem desse nosso contato aqui muito palpável, desse mundo aqui da aparência das coisas. Nós tiramos esse véu aparente e aqui nós vamos falar da primeira coisa, que é falar assim, nossa, mas tá, depois de tudo isso, existe uma coisa chamada realidade. De tudo isso que existiu, existe uma coisa primeira que deu condição para que todas as coisas que existem hoje possam existir.
E por que que existe algo e não o nada? Uma das perguntas. É isso que a metafísica vai se deter a estudar. Aqui nós iremos falar sobre a natureza, por exemplo, dos homens, toda a criação, essa coisa toda, a questão, principalmente a questão, quando nós falamos do ser, por exemplo, que estamos falando a respeito da realidade enquanto tal, né, e da sua constituição, da substância, e de todo esse movimento, de todas essas coisas, pessoal, nós iremos falar mais detalhadamente dentro da metafísica, tá bom? Mas aqui não cabe divagar muito e explicar muito, tá bom? Esse daqui é o processo que se dá à divisão das ciências do conhecimento humano, ou melhor, da filosofia. É isso aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito provavelmente, eu espero, né? Assim espero, que você vá conseguir, muito provavelmente espero, que você consiga entender melhor a divisão, a base da divisão, o processo de divisão de todas essas ciências aqui. Você vai entender muito melhor. E quando você conseguir estudar qualquer coisa um pouco mais detalhada a respeito de qualquer uma dessas áreas aqui, você vai estudar com uma sutileza muito maior, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.